Micaele Martins para prestar homenagem aos pacientes, essência de uma formação dedicada ao bem-estar, à dignidade e à vida humana. Boa noite aos pacientes. Vocês foram nossos mestres silenciosos, ensinando muito além do que qualquer livro poderia conter. Cada olhar confiado, cada palavra compartilhada e até mesmo o silêncio deixou marcas profundas em nossa caminhada. Foi ao lado de vocês que compreendemos que a medicina não se limita a técnicas, exames ou protocolos. Ela nasce no encontro humano, se constrói na empatia diária e se sustenta no compromisso genuíno com a vida que nos é confiada. Vocês acreditaram quando ainda estávamos aprendendo. Ensinaram, muitas vezes, sem sequer perceber, que cuidar também é ter paciência, sensibilidade e respeito pelo tempo do outro. Em cada leito, em cada consulta, aprendemos que, por trás de um diagnóstico, existe uma história, uma família, um medo e uma esperança. Aprendemos que nem sempre é possível curar, mas sempre é possível cuidar. Hoje, ao celebrarmos esta conquista, reconhecemos com humildade que nenhum passo foi dado sozinho. Cada trajetória foi iluminada pela generosidade de quem se colocou diante de nós, confiando, mesmo nos momentos mais difíceis. Levaremos para sempre as marcas desses encontros, das histórias compartilhadas, dos olhares que pediam ajuda, das mãos que seguraram as nossas e das vidas que tocaram profundamente a nossa. Vocês não apenas fizeram parte da nossa história acadêmica, vocês foram essenciais para que nos tornássemos médicos. Obrigada. Neste momento, para proferir sua mensagem, fará uso da palavra o orador Pedro Santos, que expressará as emoções, aprendizados e histórias vividas ao longo dessa caminhada acadêmica. Estimados professores, diretores e vice-diretores acadêmicos e componentes da mesa, prezados colegas formandos da 21ª Turma de Medicina da UFRJ Macaé, e a todos os pais, cônjuges, filhos, netos, irmãos e amigos aqui presentes. Me alegro e agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, representando a minha tão especial turma na função de orador, ainda mais em uma solene cerimônia como a colação de grau. Vejo que há inúmeros motivos para celebrarmos essa data, pois conquistar o título de médicos pela maior universidade federal do país não é algo corriqueiro. É grandioso e tremendamente esperado. Tão esperado que estabeleço aqui o compromisso de recapitular nossa jornada até esse triunfo. Partindo de um princípio particular que aponta que toda e qualquer história deve ser contada e principalmente recapitulada como uma pintura, eu me aproprio das palavras de outra eterna filha de Minerva, a artista plástica e escritora Marina Colaçante, que em uma célebre obra de contos literários construiu um prefácio dizendo que enfiou a serpente na agulha e começou a costurar. Curiosamente, eu li essa frase pela primeira vez quando eu ainda estava prestando vestibular, época que representar o ponto de partida do nosso caminho. Por volta de 2019, eu interpretei essa tal serpente do texto apenas como uma figura metafórica de muito mistério, tamanha ingenuidade. Também pudera. Nessa época, éramos todos cheios de sonhos, alguns recém-saídos do ensino médio, outros que buscavam mudar radicalmente de vida ou até mesmo de profissão. Passamos por uma acirrada seletiva do Enem e escolhemos, com o intermédio do SISU, que íamos chamar uma faculdade federal do interior de casa por 6 bons anos. Essa faculdade, antes de nos abrigar, já carregava por si só anos de experiência e simbolismos que eram sustentados na mitologia greco-romana, bem como a medicina, que há milhares de anos tem como símbolo principal uma figura também greco-romana, o bastão de Esculápio. Essa imagem é a representação de uma serpente única, enrolada no bastão atribuído ao deus Esculápio, filho de Apolo e da mortal Coronis. Quando eu então pude reler o mesmo trecho da Marina Colaçante, passei a compartilhar uma certa vontade de usá-lo como a oportunidade perfeita para explicar o caminho que ousamos costurar, que é o caminho da medicina. Afinal, a junção da serpente com as agulhas e os bastões não poderia ser uma mera coincidência.
A serpente representa uma relação com a cura desde os tempos dos babilônios, mas transmite significados ambíguos e reflete dualidades fortemente presentes na medicina, como o veneno e o antídoto, a morte e o nascimento. Afirmo categoricamente que entendemos isso cedo demais. No ano de 2020, carregávamos o entusiasmo da aprovação em medicina em uma nova rotina, que para alguns colegas como eu representou até mesmo uma mudança de estado ou cidade para a maravilhosa Macaé. No começo dessa trajetória pelo campus, fomos recepcionados por veteranos que contavam todos os caminhos que a faculdade tinha para nos oferecer. Centro acadêmico, atlética, esportes, festas, cursos de extensão, iniciações científicas e muito mais. Não tardando naquela mesma semana, veio o choque inicial. Anunciaram uma suspensão das aulas e o entusiasmo tornou-se apreensão, com todos retornando para os seus lares por intermináveis semanas. Com o passar do tempo, travamos, enquanto sociedade, uma batalha contra a pandemia de Covid-19. Houve diversas adaptações do estilo de vida e o isolamento se tornou regra. Com ele, muita dor foi vivenciada por diversas casas e famílias do nosso país. Apesar de tudo isso, pudemos superar muitas das adversidades com passos lentos e com destreza, para dar conclusão ao nosso famoso ciclo básico, que engloba os 2 primeiros anos de faculdade. Passamos a vivenciar uma modalidade remota de ensino e acabamos até sendo batizados de filhotes do EAD. Para muitos, esse título representa a incerteza de uma formação de qualidade. Mas hoje, do posto de quase médicos recém-formados, afirmo em nome de todos os colegas que somos capazes de representar o que há de melhor na medicina moderna. A representação do bastão, por sua vez, destaca o ciclo da vida e a sabedoria. Em mais uma associação com o nosso percurso de turma, esse símbolo exemplifica todas as experiências vivenciadas e adquiridas com a retomada do ensino presencial. Nos tempos compreendidos entre o 5º e o 8º período de formação, fomos até os campos práticos da cidade de Macaé pela primeira vez e pudemos nos integrar melhor enquanto turma, dessa vez com as dinâmicas de cada um no ensino presencial, tanto para as divergências, como os diversos pedidos para passar slide mais rapidamente ou mais lentamente, e as verdadeiras batalhas espirituais travadas com a temperatura do ar-condicionado, que quase nunca funcionava. Quanto também para as semelhanças, como a nossa incrível habilidade de sempre levar a fiel cafeteira para todas as aulas e jamais perder a oportunidade de organizar um coffee break de despedida. Além disso, também tivemos o privilégio de conhecer os primeiros pacientes da nossa caminhada, em aulas externas e expositivas que nos renderam até mesmo um dia sendo barrados do Centro de Estudo do Hospital Público de Macaé. Afinal, como esquecer da famosa aula do nosso paraninfo Dr. Márcio Chimenez, que teve que ser iniciada no chão do HPM. São essas lembranças que dão o tom da memória e acendem o que há de mais precioso na humanidade, a saudade. Essa palavra tão brasileira e tão nossa é a definição perfeita para falar dos períodos finais, do internato médico. Divididos mais uma vez em pequenos grupos, passamos a usar jalecos e pijamas diariamente, a correr com lista de presença pela mão nos hospitais, centros de especialidade e estratégias de saúde da família, conhecendo lugares, pessoas e profissionais surpreendentes da cidade de Macaé, e também sendo imersos nas 5 grandes áreas da medicina, que sintetizaram o poder da nossa profissão e todos os anos anteriores da graduação. Sendo o momento de maior crescimento profissional dos nossos caminhos, talvez possa afirmar pela maioria que serão os mais inesquecíveis também. Nessa altura da composição da nossa história, com a obra de arte quase sendo concluída, eu ressalto para vocês que aquela associação entre as serpentes e os bastões, por ser bem antiga, também está presente em registros diversos, como o bíblico. É dele que parte uma citação que precisamos nos atentar. No quarto livro de Moisés, números 21, capítulos 8 e 9, é apontado que o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Com isso, podemos inferir que hoje é preciso celebrar juntos essa conquista, sem deixar de destacar tudo aquilo que representa para nós o que o Senhor representou para Moisés, um instrumento de sabedoria. Portanto, agradeço à ciência, ao SUS, às políticas públicas, à universidade também pública e gratuita, de qualidade, e aos encontros e partidos dessa nossa vida. Para pôr um fim na nossa trajetória acadêmica, assim como as serpentes que representam a nossa profissão, a partir de agora, os convido a trocar de pele e seguir por novas jornadas renovadas,
tendo em vista que depois de tanta costura e emendas, abriremos espaço para caminharmos separados e, enfim, sob o título de médicos, sempre mantendo a certeza que o bastão da sabedoria nos acompanhará por onde formos, assim como o orgulho de pertencer à única turma da Medicina UFRJ Macaé que pode se intitular Turma do Século. Muito obrigado por esses anos inesquecíveis, Turma 21.